Para melhor experiência, coloquem seus fones de ouvido, fechem seus olhos e abram sua mente. Uma cidade, um reino, uma civilização extremamente rica e com poder acaba tendo seu fim da maneira mais profunda possível. Literalmente. Afundada e inundada na parte mais profunda do oceano. Bem-vindos ao Reino Perdido de Atlântida. Um mito, uma história antiga, uma realidade escondida. Que as conclusões sejam tiradas por você no final deste episódio. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Teorias do Universo. Existem várias opiniões sobre a existência ou não da cidade perdida de Atlântida, e mesmo os que acreditam nela têm a dúvida de quanto à sua localização e o modo como ela desapareceu. A lenda aparece pela primeira vez nos diálogos Timeu e Critias, do filósofo grego Platão. Numa viagem ao Egito, o ateniense Solon teria ouvido de sacerdotes de Sais a tradição sobre a Atlântida. A Atlântida de Platão seria uma ilha vastíssima perto das colunas de Hércules, no estreito de Gibraltar, e fora habitada pelos Atlantes, descendentes de Atlas, filho de Poseidon, deus do mar. Os Atlantes eram senhores de uma civilização muito avançada. Palácios e templos cobertos de ouro e outros metais preciosos destacavam-se numa paisagem onde o campo e a cidade conviviam em harmonia. Jardins, fontes, ginásios, estádios, estradas, aquedutos, pontes estavam por todo o lado e à disposição de todos. Desta abundância nasceram e prosperaram as artes e as ciências. Eram muitos os artistas, os músicos, os filósofos e os grandes sábios. Com o tempo, os Atlantes começaram a questionar as leis divinas, e após se tornarem cada vez mais sedentos pelo poder, começaram a ter conflitos com reinos vizinhos. Invasores que tentavam destruir a cidade eram destroçados pelos Atlantes, que começaram a ter sede por guerras. Enquanto se perdia a inocência, nascia o orgulho, a vaidade, o luxo desnecessário, a corrupção e o desrespeito para com os deuses. Poseidon convocou então os outros deuses para julgar os Atlantes e decidiu aplicar-lhes um castigo exemplar. E como consequência, vieram terríveis desastres naturais. As terras de Atlântida estremeceram violentamente. O dia fez-se noite, e logo em seguida surgiu o fogo queimando as florestas e os campos de cultivo. O mar inundou a terra de Atlântida, com ondas gigantes engolindo as aldeias e cidades. E em pouco tempo, Atlântida havia desaparecido. Para sempre. A origem de Atlântida então se perdeu no tempo. As primeiras culturas urbanas, cuja existência pode ser comprovada através de restos arqueológicos, começaram a se desenvolver na Mesopotâmia, por volta de 2.800 anos antes de Cristo. São várias as hipóteses que buscam explicar a real localização de Atlântida. Muitas delas a colocam na região do Mediterrâneo. Não se sabe ao certo a origem de Atlântida, nem sua localização, e muito menos como ela chegou ao fim. Mas existem algumas teorias quanto a isso. Uma delas diz que Atlântida foi um continente no meio do Oceano Atlântico, que afundou no oceano de forma repentina. A teoria era de que Atlântida era um verdadeiro local histórico, e não apenas uma lenda inventada por Platão, que só veio à tona no final do século XIX. Em seu livro, de 1882, Atlântida, o mundo antediluviano, o escritor Ignatius Donnelly
afirmou que as conquistas do mundo antigo provavelmente foram passadas por civilizações passadas e avançadas, já que os antigos não eram sofisticados o suficiente para desenvolver essa técnica por conta própria. Supondo que o Oceano Atlântico estivesse a apenas algumas dezenas de metros de profundidade, Donnelly descreveu um continente inundado por águas moventes do oceano, que afundou exatamente no local dito por Platão, no Oceano Atlântico, fora das Colunas de Hércules, as duas rochas que marcam a entrada do Estreito de Gibraltar. Outra teoria diz que a Atlântida foi engolida pelo Triângulo das Bermudas. Vocês por acaso se lembram do nosso podcast referente ao Triângulo das Bermudas? Que uma das teorias do que havia embaixo do Triângulo das Bermudas era a cidade perdida de Atlântida? Nos anos 70, Ehrlich afirmou que Atlântida era um verdadeiro continente localizado perto das Bahamas e que teria sido vítima do famoso Triângulo das Bermudas. Defensores dessa teoria apontam para a descoberta do que parecem ser muralhas feitas por homens e ruas encontradas perto de Bimini. Outra teoria ainda afirma que Atlântida era na verdade a Antártida. Segundo o escritor Charles Hapgood, há 12 mil anos a crosta da Terra se moveu, deslocando o continente que se tornou a Antártida muito mais para o norte do que é hoje. Esse continente mais temperado era o lar de uma civilização avançada, mas a mudança repentina para sua atual localização gelada condenou seus habitantes. Os Atlantes e sua cidade magnífica foi enterrada debaixo das camadas de gelo e estariam lá até hoje. E existe a teoria para aqueles que acham que nossos podcasts aqui são simplesmente uma perda de tempo, de que a Atlântida não existiu, que Platão a inventou. A maioria dos cientistas e historiadores ao longo da história chegou à conclusão que o relato de Platão sobre o reino de Atlântida foi fictício. Segundo esse argumento, o filósofo grego inventou Atlântida como sua visão de uma civilização ideal e queria que a história de seu desaparecimento fosse um conto de advertência dos deuses punindo a arrogância humana. Não existem registros de Atlântida fora dos diálogos de Platão, incluindo os vários outros textos que sobreviveram da Grécia Antiga. Além disso, e apesar de avanços modernos na oceanografia e do mapeamento do fundo do oceano, nenhum traço da civilização submersa jamais foi encontrado. Será que a Atlântida realmente existiu? Será que ela está submersa no Triângulo das Bermudas e por isso os acontecimentos da região? Será que os Atlantes e até mesmo parte da cidade estariam soterrados debaixo das camadas de gelo da Antártida? Existiria a possibilidade de um reino tão poderoso assim na época? Ou será que seria algo de origem extraterrestre? Teria esse reino perdido alguma conexão com avistamentos de sereias já relatados, como falamos em podcasts anteriores? Afinal, as sereias seriam os Atlantes? Talvez em busca de um novo mundo? Ou perdidos após a queda do seu reino, da sua cidade no meio do oceano? Tirem vocês mesmos suas próprias conclusões. Vale a pena a cidade de Atlântida ser explorada, estudada, pesquisada, até mesmo procurada? Nós vamos ficando por aqui. E eu pergunto para vocês: qual a sua maior teoria sobre o universo?